Óptica geométrica. Continuação. Já no finalzinho já vamos falar sobre lentes esféricas. Essas lentes esféricas elas podem ser classificadas em lentes convergentes e lentes divergentes. Quando uma lente, ela é divergente, quais são as características dela ser convergente ou divergente? Quais são os elementos, a construção geométrica dessas imagens, os problemas visuais? Tudo isso a gente vai ver isso agora. Vamos tentar, mostrar a vocês como é que isso funciona. Primeiro, a lente ela pode ser convergente e ela pode ser divergente. Quando é com a lente é convergente? Quando elas apresentam extremidades mais finas do que a parte central. Ou seja, as bordas das lentes são finas. Quando as bordas são finas, a gente classifica essa lente como sendo lentes convergentes. Quando a borda for grossa, ela é chamada de divergente. Quando a borda da lente for fina, é convergente. Quando a borda da lente for grossa, a gente classifica ela como sendo divergente. Por exemplo, nessa apresentação nós conseguimos perceber que a extremidade da borda aqui é fina, enquanto o centro aqui é grosso. Então essa lente ela é convergente. Os raios se aproximam. Nós temos três tipos de lente convergente: é a biconvexa, a plano-convexa e a côncavo-convexa. A lente convergente ela é chamada de lente convergente. A lente de borda fina é uma lente convergente e o nome dela é convexa. Biconvexa, plano-convexa e côncavo-convexa. Perfeito? Não podemos esquecer também que o foco dela é positivo. A junção de duas esferas, quando você tira a intersecção dessas duas esferas, você consegue perceber que aqui é formado uma lente, você tem aqui, uma lente de borda fina. Como nós temos duas esferas, vamos pensar dois círculos, que for formado duas esferas, você vai ter dois centros e dois raios. Como o centro é a distância do raio, então a distância de C até o ponto O, ponto óptico, aqui o centro óptico, chamado de O, centro óptico, é o raio. Se você centrasse aqui, pegasse o compasso circular, se formaria uma circunferência, confere? Metade dessa distância a gente vai ter o quê? O foco. Metade da distância é o foco, Já para lente de borda grossa, chamados, então nós temos também três tipos: bicôncava, plano-côncava e convexo-côncava. Bi, dois lados côncavos, um lado côncavo, outro lado convexo, que é esse caso aqui, um lado côncavo, outro lado convexo, e temos aqui a plano-côncava, um lado plano, outro lado côncava. Então, e essa lente é chamada lente divergente, os raios afastam. Divergente, a lente côncava é chamada de divergente, a lente convexa é chamada de convergente, perfeito? Então, a junção também aqui vai formar essa lente, A junção de duas esferas, esse extremo, essa intersecção aqui, esse meiozinho, você consegue formar uma lente divergente. Raios notáveis, Lembrar lá de espelhos é a mesma ideia, Todo raio luminoso incidente paralelamente ao eixo principal, lá em espelho, refletia passando pelo foco. Como a lente é um fenômeno de refração, ela não vai refletir, ela vai refratar na direção do foco, Ou o raio ou o seu prolongamento. No caso das lentes de borda fina, uma anotação clarinha de borda fina aqui, é setinha, Então, no caso de uma lente de borda fina, os raios vão convergir para o foco, O encontro dos raios será exatamente no foco. Na lente divergente, esses raios eles vão divergir. Quando passar pela lente, vai divergir.
vão afastar, mas o prolongamento do raio vai em sentido ao foco. Então, é o encontro dos prolongamentos dos raios. Na lente convergente, é o encontro dos raios. Na lente divergente, será o encontro dos prolongamentos dos raios, perfeito? Todo raio que passa pelo foco refrata paralelamente, é a recíproca do outro, né? Isso para a lente de borda fina, para a lente de borda grossa, é o prolongamento que vai para o foco. O prolongamento vai para o foco, perfeito, gente? Todo raio que incide no vértice, no centro óptico, não sofre desvio, né? Então ele não vai sofrer desvio, ele vai passar reto, perfeito, gente? Então todo raio luminoso incidente que passa pelo centro óptico não sofre desvio, não sofre desvio. A mesma coisa para uma lente, tanto quanto para outra lente, tanto de borda fina quanto de borda grossa, não vai sofrer desvio. No que diz tocante à construção das imagens, é semelhante a os espelhos esféricos. Mas como, Rogério? Simples, gente, simples. Como assim? Quando eu boto lá em espelhos um objeto antes do centro de curvatura, a nossa imagem é real, invertida e menor. Como é que vai ser aqui? Vamos ver? Lembra, tem que lembrar também que a formação da imagem se dá pelo prolongamento dos raios refletidos. Prolongamento dos raios, no nosso caso aqui, refratados, perfeito? Logo, vamos aqui. Se eu tenho um objeto antes do centro de curvatura, nossa imagem será formada entre o foco e o centro atrás, que é o segundo foco, né? O centro com C2, né? Então essa lente, essa imagem vai ser invertida, ela vai ser real, e vai ser menor. Toda imagem invertida é real. Toda imagem invertida é real. Nas lentes, a imagem real é o encontro dos raios refratados. Onde nós conseguimos verificar isso? No olho humano. A imagem formada no nosso olho, ela é menor e ela é invertida. As máquinas fotográficas também utilizam dessa fenômeno de refração. Quando eu boto o objeto sobre C, lá em espelhos, a imagem é real, invertida e do mesmo tamanho. Aqui também é igual. Real, invertida do mesmo tamanho. Não vai mudar. Real, invertida do mesmo tamanho. Perfeito? E a posição também sobre C. Só que depois da lente, que é o fenômeno de refração. Exemplo disso, uma máquina de Xerox, né? Que a gente chama, uma copiadora, ela projeta a imagem do mesmo tamanho. Ah, Rogério, a gente pode também na máquina copiadora botar imagens tanto maiores quanto menores. Observe que o que está acontecendo aqui é justamente o que a máquina faz também, viu? Antes de C dá menor, sobre C dá igual. Entre C e F vai dar o quê? Vai dar real, maior e invertida. O cinema, o projetor de slide da sala de aula, eles projetam imagens maiores, né, invertidas e real. Quando bota sobre o foco, não forma imagem, chamada de imagem imprópria, ou ela se forma no infinito. É o farol do carro, né? Uma lanterna também. Quinto caso, quando eu boto o objeto entre o foco e o centro óptico, que é igual lá de espelhos, entre o foco e o vértice. A imagem é virtual, direita e maior. Virtual, direita e maior. Né? E um exemplo disso é a lupa. Quando você utiliza a lupa, você aumenta a imagem. Dependendo da posição que você coloca, você consegue ver a imagem bem maior. Perfeito? Agora uma lente divergente. Borda grossa. Se eu tenho uma lente divergente, como é que vai ser a formação da imagem? Se eu tenho um espelho convexo, como é que é a imagem? Ah, Roger, no espelho convexo a imagem sempre é virtual, direita e menor. Aqui também vai ser a mesma coisa. Então vocês estão entendendo quando eu tenho uma lente. Olha a comparação. Se eu tenho uma lente divergente de borda grossa, as características vão ser igual ao espelho convexo. Se eu tenho uma lente de borda fina, as características no que tange a formação da imagem será igual ao espelho côncavo.
Não esqueça que a lente convexa, ela tem características semelhantes ao espelho côncavo. Assim como uma lente côncava tem as características semelhantes no que tange a formação da imagem ao espelho convexo. Ou seja, o nome é trocado, eu vou repetir para ficar bem claro. Uma lente côncava tem as características semelhantes ao espelho convexo. Uma lente côncava tem as características semelhantes ao espelho convexo. Espelho côncavo, lente convexa. Espelho convexo, lente côncava. Beleza? Ficou bem claro? Então, os nomes são trocados, mas as características de formação da imagem são iguais. Por quê, Rogério? Vamos lá, por quê? Um espelho côncavo, ele é convergente. Qual a lente que é convergente? É a lente convexa. Então, espelho côncavo, característica semelhante à lente convexa, perfeito? A recíproca também é verdadeira no que tange a lente divergente. Qual é o espelho que é divergente? O espelho que é divergente é o convexo. Logo, o nome da lente vai ser o quê? Côncava, ok? Então, ó, olho mágico tem essa característica, ela aumenta o campo visual e diminui o tamanho da imagem. Né? Então, a imagem é virtual, direita e menor, né? Construção, aqui é a mesma ideia, né? Virtual, direita e menor. No que tange à equação de Gauss, é semelhante ao estudo lá dos espelhos. 1 sobre foco é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO, e vale também que o aumento linear é igual à altura da imagem sobre a altura do objeto, que também é igual a menos DI sobre DO. Não esquecer jamais que o aumento linear é uma porcentagem do tamanho da imagem em relação ao objeto, ou seja, se der lá 0,5, né, é porque o aumento deu 0,5 é que a imagem diminuiu 50% em relação ao objeto. Se o objeto era 10, passou a ser quanto? 5, foi metade, perfeito? Vamos aqui, vergência. Rogério, que negócio é esse? Vergência ou convergência? É o inverso da distância focal. A vergência é igual a 1 sobre f. O nome da unidade medida utilizado pela vergência é chamado dioptrias, que é o graus que o médico dá lá. Esse foco tem que ser dado em metros. Vamos recapitular para não esquecer um detalhe. Quando a lente é convergente, o foco é positivo. Quando a lente é divergente, o foco é negativo. Ah, Rogério, então eu vou pensar no seguinte: quando eu vou no médico, eu vou lá no oftalmologista, ele me dá o exame, lá tem se meu problema visual é negativo ou positivo. Digo, vamos ver agora qual seria exatamente esse problema, analisando o exame, né? Um olho normal, os raios refratados vão em sentido a um determinado ponto. Qual seria esse ponto? Se fosse uma lente, ia em sentido ao foco. Mas, como a gente chama isso aqui? A gente chama esse foco de quê? De retina. Então, o raio refratado vai em sentido à retina lá atrás, ó. Nós temos aqui um objeto, o raio saiu do objeto e tal, passou pelo cristalino do olho e foi em sentido à retina. O outro raio passou e foi formada a imagem aqui, o que? Menor, invertida e real. Observe também a lente desse olho. É uma lente de borda fina, uma lente convergente, ó. Borda fina. A pontinha aqui é menor do que o centro, então a lente é uma lente convergente. Perfeito? Aquele é um olho normal, mas aqui já é um olho de um míope. O olho de um míope é um olho alongado. Rogério, então é o olho estufado para fora? Eu digo, não é isso não, gente, pelo amor de Deus. É um olho alongado, por quê? A gente chama de olho alongado porque o ponto onde os raios se encontram é antes da retina. Os raios paralelos se encontraram nesse ponto. A retina está aqui atrás.
Então você tem um olho que era para vir até aqui, ó, se fosse um olho de um ser humano normal. Mas o cara é míope. Se o cara é míope, o olho se alongou aqui mais. Para esse raio vir para esse ponto da retina, vir para o ponto da retina, você vai ter que usar uma lente que afaste esses raios. Qual é a lente que afasta? É uma lente de borda o quê? Borda grossa, uma lente divergente. Então vamos usar uma lente divergente. O míope usa lente divergente e o foco dela é negativo, lente divergente, foco negativo, né? Então qual seria, Caio? Já não é nem isso aí, ó. Qual seria o tipo de lente que o míope usa? O míope usa uma lente divergente de borda grossa. Perfeito, gente? Uma lente côncava. Ok? Prosseguindo nossa mensagem, agora eu tenho um olho que é curto. Os raios se encontraram após a retina, depois da retina, né? Depois da retina. Eu vou ter que usar uma lente o quê? Uma lente para aproximar. Qual a lente que aproxima? A lente que aproxima é a lente de borda fina. Borda fina. Então vou ter que usar uma lente convergente, uma lente convexa, né? Então quem tem hipermetropia usa a lente de borda fina. Voltando aqui para miopia, para não esquecer, miopia é um problema genético, gente, não esqueçam, genético, né? Se seu pai, ou sua mãe, ou sua avó, lá é míope, você tem grande chance de ser, né? Não necessariamente só do pai e da mãe, mas às vezes essa geração pode vir do seu avô ou da sua avó. Muitas vezes acontece direto logo. Se o pai ou sua mãe é míope, tem grande chance. Se os dois forem míopes, aí é batata. Vai ser checkmate. Ok? Ó, vamos lá. Hipermetropia já foi, né? Lente de borda fina, foco positivo. Astigmatismo. Astigmatismo é um defeito na esferalidade da córnea. Ou seja, sua córnea não é tão cilíndrica. Então você tem que usar uma lente cilíndrica para corrigir esse problema do astigmatismo. A gente podia falar também que da presbiopia. A presbiopia ocorre depois dos 40. Depois dos 40 anos, ocorre a presbiopia quando o professor começa a usar lente que tem dois focos. Na verdade são multifocais, né? Mas a gente chama mais de dois focos porque uma lente para perto e uma lente para longe, né? Então depois dos 40 o olho é um músculo. E esse músculo, com o passar do tempo, ele vai perdendo sua elasticidade. E a perda dessa elasticidade precisa que você utilize uma lente a fim de que corrija esses problemas visuais. Que lente é essa, professor? É uma lente que é multifocal. Ela tem um foco em cima para longe e um foco embaixo para perto, ok? Olho humano e tal. Basicamente, o cristalino nós já vimos, a retina, o nervo óptico, né? Ok, lentes. Basicamente, gente, princípio fundamental do farol. O farol do carro, teoricamente, os raios teriam que sair paralelos, né? E o farol é formado tanto por um espelho como uma lente, né? Você tem um espelho para refletir e tem os raios saindo paralelos. Essa é a ideia. Então, valeu, galera. Um grande cheiro, um grande abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus.